capítulo 17 e versículo 37. Oh, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 37. Deus irá falar conosco. Eu creio, Senhor. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras dos leões e dos ursos. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu-se de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou na mão da sua funda, e foi chegando-se aos filisteus. E os filisteus também vinham se aproximando de Davi, e que lhe levava o escudo adiante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou, porque era moço, ou seja, era jovem, ruivo e gentil aspecto. E disse, pois, os filisteus: sou eu cão para que venha a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Levanta a sua mão. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra o teu lugar. Eterno Deus, eterno Pai, a tua palavra foi lida neste momento, Senhor. Queremos agora, Senhor meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha falar, meu Pai, no coração da tua igreja, que o Senhor venha falar, meu Deus, no meu coração. Fala, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Podeis assentar e exaltar a Deus com as palmas bem fortes para Jesus. Mais palma que exalte ao Senhor. Eu sei que muitos já conhecem esta palavra que diz a respeito de um gigante chamado Golias. Irmãos, nós vemos a palavra de Deus diz que os filisteus, eles se aproximaram de certo lugar e ali eles começaram a enfrentar batalha contra o povo de Israel. E aquele gigante, irmãos, chamado Golias, era um gigante de quase 3 metros de altura. Eu creio que todos que se deparavam com aquele gigante Golias tremia, tinha medo, aleluia, até mesmo fugia dele. Então, irmãos, houve uma batalha, e esta batalha estava ali acontecendo entre os filisteus e o exército de Israel. Só que aquele povo, irmãos, a Bíblia diz que quando aquele povo, eles se preparavam para poder lutar contra os filisteus não precisavam ninguém nem lutar, porque só Golias já colocava medo naquele povo.
Não precisava nem mesmo aquele exército, aqueles soldados que estavam com Golias se aproximar para a batalha, porque só deles ver Golias, o povo já tinha medo dele. Só, irmãos, que aconteceu algo na vida daquele povo de Israel. O povo, irmãos, nós vemos que Deus, Ele escolheu Davi, um apacentador de ovelhas lá no pasto do seu pai. E antes de acontecer esse cenário, a Bíblia diz que o Senhor enviou Samuel para ungir Davi como rei de Israel. Aleluia. Mas porém, no momento certo, Deus iria levantar, aleluia, Davi para reinar sobre Israel. A unção de Deus veio sobre ele, mas ele esperou o momento chegado para ele se aproximar para ser rei de Israel. Mas a unção de Deus já estava sobre Davi. A unção de Deus já estava sobre ele, porque antes dele ser, aleluia, ir para a guerra contra Golias, Deus já tinha ungido ele para ser rei de Israel. E a unção do Senhor, irmãos, ela traz benefício positivo para a nossa vida. Aquele que tem a unção de Deus, o inimigo pode se levantar, a batalha pode ser travada, que ele, se tiver de pé, aleluia, juntamente com o Senhor, ele vai vencer. E agora, irmãos, aqueles homens estão lá. Davi, cheio da unção de Deus, não tinha um preparamento físico, não tinha um preparamento de armadura feita pelo homem, mas tinha o Espírito Santo de Deus sobre ele. E ali aquela guerra estava começando, e foi 40 dias de guerra, mas nunca, irmãos, aquele exército de Israel conseguia vencer Golias. Aleluia, meu Deus. E ali o pai de Davi falou: olha, vai lá ver, pega alguma coisa aí, prepara, vai lá ver como estão os seus irmãos, vai lá ver como os seus irmãos estão, se eles estão bem, vai lá, olha para os seus irmãos, se eles foram derrotados, ou eles estão lá lutando contra Golias. E Davi vai, obedece, aleluia, a ordem do seu pai, vai. E quando chega lá, irmãos, que Davi chega para ver se os seus irmãos estavam bem, a Bíblia diz que Golias, ele estava se preparando para poder lutar contra o povo de Israel naquele momento. E quando Golias se aproximava, porque a única coisa que coisava era o vale que estava ali, dividindo aquele dois lados, Israel do outro lado e Golias também do outro lado de cá, esperando alguém se levantar para ele derrotar. E agora, irmãos, Davi chega lá, olha para Golias, o homem de quase 3 metros de altura, e ele começou a desafiar o povo de Israel. Ele começou a desafiar, aleluia, aquele povo de Deus. Não tem homem nenhum para que venha, aleluia, derrotar. Não tem homens nenhum que venha me derrubar ou derrubar o, aleluia, exército dos filisteus. Mas Davi, irmãos, a fé dele estava no Senhor. A fé de Davi não estava na espada ali que Golias estava, não. Golias estava confiando no tamanho dele, ele estava confiando nas armaduras dele, mas Davi estava confiando no Deus que ele servia, que é o Todo-Poderoso para a glória de Deus. Ali, irmãos, Golias tinha um soldado que estava ali,
O soldado ia na frente. Aleluia! O soldado ia na frente, talvez até mesmo para ver o perigo. Davi não tinha soldado, aleluia, mas tinha o exército de anjos na sua frente. Não era homem carnal, mas era o exército espiritual que estava de frente de Davi. Aleluia! E agora Davi olha e fala: não, eu não aceito. Eu não aceito, aleluia, um desafio contra o povo de Deus. Eu não aceito ninguém desafiar o povo do Senhor. Eu vou lutar contra este Golias. Não vai precisar de armadura carnal. Não vai precisar de coroa ou seja alguma coisa sobre a minha cabeça. Mas eu vou a ele em nome do Deus de Israel. Eu vou vencer esse Golias. E agora, irmão, Saul, ele recebe aquela notícia que Davi queria lutar contra Golias. Irmãos, ali até o irmão de Davi foi contra ele, porque achava que Davi estava zombando. Mas Davi estava com fé, crendo que Deus iria fazer alguma coisa naquele lugar. E agora chega a notícia para Saul. E ali, irmão, Saul ele ficou preocupado. Um jovem que não tinha experiência de guerra, um jovem que não tinha armadura para se colocar sobre ele, um jovem que não tinha, aleluia, nada para derrotar aquele Golias, porque Golias era experiente, Golias tinha capacidade para lutar, Golias estava protegido, mas Davi estava mais protegido pelo sangue de Jesus. E agora Saul, ele quer tirar a atenção de Davi para ele não ir, mas Davi falou: eu vou, deixa eu ir. E ali Saul, chamando Davi, começou a colocar aquelas proteção, aquelas vestiduras do rei, colocando sobre ele. E a Bíblia diz que Davi, ele começou a querer andar, ele não saía do lugar. Ele não saía do lugar. Por quê, irmãos? Porque Deus queria exaltar ali. O nome do Senhor tinha que ser glorificado ali, sem armadura carnal ou física, mas tinha que ser o sangue do Cordeiro. Queria fortalecer aquele Davi para derrotar Golias. Aquele que confia, irmãos, não precisa de arma. Aquele que confia no Senhor, irmãos, não precisa de espada. Aquele que confia no Senhor não precisa de lutar, porque o anjo do Senhor luta ao seu favor. Aleluia! Glorificar a Deus. Agora Golias fala: não, Saul, tira essa armadura, eu não vou usar. E ali Davi vai, pega a sua funda e vai lá no ribeiro, pega 5 pedras, escolheu 5 pedras. E ali Golias falava: olha, eu não sou um cão para que venha-me com paus. Hoje eu darei a sua carne às aves do céu. Ô irmão, Golias estava acreditando que ele já estava vencendo a batalha. Golias já estava acreditando que esta batalha já estava vencida, mas ele não sabia que o Espírito Santo de Deus estava na vida de Davi. Aleluia. O homem cheio da unção de Deus, irmãos, ele vence aquele que não tem o Espírito Santo, ele vence o diabo, ele vence a guerra, ele vence a batalha em nome de Jesus. E agora, Golias, eu creio que olhou para Davi. Os filisteus estão aqui com todos os armamentos. Só eu vou vencer esse menino que está aí. Não tem experiência. Hoje é 40 dias
e é o fim desta guerra. Nós vamos vencer, vamos levar vocês como escravo. Mas ele não sabia que Deus estava pelejando. Não era Davi que iria derrotar Golias não sozinho, não, irmãos. Era o Deus a qual Davi servia. Aleluia, o Deus que estava dando força para ele, encorajou ele. Não importa o tamanho, não importa, aleluia, a localidade que seja, mas o Senhor estava com ele. E agora Golias começa a desafiar. E Davi pega aquelas 5 pedras. E Davi olha, vem, vamos para a guerra. E ali chega Golias, se coloca de pé. E quando Golias se aproxima, a Bíblia diz que aquele povo, o exército de Israel, saíram correndo. Mas Davi, ele ficou ali. E ele falou, olha, eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Não é o meu nome, não é meu nome Davi, não. Eu vou no nome do Deus de Israel. E se eu for no nome do Deus de Israel, eu vou vencer você, Golias. Irmãos, eu creio que Golias estava gargalhada. Eu creio que Golias falava, esse exército é muito fraco. Esse exército não tem, aleluia, nada, não tem poder, não tem armamento melhor do que o meu. E agora manda um jovem para ser derrotado com medo de lutar contra mim. Aleluias. E agora Davi pega a funda que ele estava ali, e coloca, irmãos, uma pedra. E ele olha no meio da direção de Golias. Irmãos, Golias, eu creio que já estava dizendo, eu sou vencedor. Esse povo vai ser meu escravo. Esse povo eu vou levar para ser escravo. Mas ele não estava enxergando, irmãos, porque aquele que não tem Jesus, ele não enxerga nada. Ele está cego espiritual. Mas aquele que tem Jesus, ele enxerga o livramento lá na frente. E agora Golias se aproxima. E quando ele se aproxima, eu creio que Davi disse assim, Senhor, eis-me aqui. Chega desse homem, chega dos filisteus, debochar do povo do Senhor. Hoje o Senhor vai colocar um fim, porque hoje é o último dia dessa batalha. E eu creio que o Senhor vai me dar ele nas minhas mãos. E quando Davi olha para Golias, Golias está se aproximando. Golias todo feliz, agora é o último dia. 40 dias estamos aqui. E Davi olha para eles e prepara. Oh, irmão. Davi olha para Golias e se prepara. E a Bíblia diz que quando Davi se aproximou, olhou para Davi, para Golias, ele se aproximando, lançou uma pedra, e a pedra foi certeira na cabeça de Golias. E a Bíblia diz que Golias tonteou. Golias tonteou, meu irmão. A força de Golias já estava perdendo, porque Jesus já estava tocando nele lá. Não é com a pedra, mas é com a espada inflamante, tocando na cabeça de Golias. Aleluia. E ali Davi corre lá. E quando Golias é acertado aquela pedra, a Bíblia diz que ele cai no chão. Oh, irmão, o inimigo estava sendo derrotado naquele momento. E quando ele cai no chão, Davi não tinha espada, Davi não tinha nada. Davi corre até Golias, arranca a espada de Golias e lança sobre ele e mata Golias. A glória de Deus tem que ser glorificada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu creio que aquele povo ficou admirado. O exército de Israel, que já tinha, aleluia, experiência de guerra, corria de Golias. E agora um jovem
Irmãos, quem tem Deus tem toda a força espiritual. Hoje eu quero dizer para você qual é o Golias que está querendo te afrontar. Qual é o Golias que está querendo te afrontar? Será que o Golias do problema? Será que é o Golias do vício das drogas lá no meio da sua família? Será que é o Golias, aleluia, de uma enfermidade que está assolando a sua vida? Hoje eu quero te dizer, faça como Davi, luta contra, não tenha medo, porque o exército do Senhor de anjo está na sua vida e ele vai na frente, ele vai na frente, ele vai pelejando pela sua vida e você vai glorificando ele, porque o nome dele é tremendo na sua vida. Golias foi derrotado para a glória de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor serão como montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A palavra de Deus diz ainda: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque a armadura de Deus está sobre você, a proteção de Deus está sobre você. Se você crê, glorifica Ele nesta noite. Aleluia. Golias hoje não vai mais te afrontar. Golias hoje não vai tirar a sua fé. Golias hoje não vai colocar medo na sua vida. Mas hoje você vai se levantar aqui nessa noite. Você vai fazer como Davi. Chega de medo, chega de desespero. Ei, faça como Davi. Creia no Deus a qual você sabe que Ele faz maravilhas. Pode exaltar e glorificar o nosso Deus. E ali o nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado. E o nome do Senhor, meu irmão, vai ser glorificado na sua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, meu irmão. Não importa o que tu estás passando, Golias vai cair por terra, em nome de Jesus. Agora, se você tiver medo, ele vai te derrotar. Mas se você crer, Senhor, eu estou passando por isso, momento de aflição, momento de angústia, momento de enfermidade, mas hoje eu me levanto da minha cabeça e eu creio que Golias já caiu por terra em nome de Jesus. Não se preocupe com o problema que você está. Golias vai cair. Esse Golias vai cair na sua vida. Esse Golias que está te atormentando, querendo dizer que você não vai vencer, ele hoje cai por terra para a glória de Deus. Pode exaltar ao Senhor. Oh, aleluia. Que Deus abençoe e fala melhor em cada coração. Se coloca de pé. Ei, Jesus maravilhoso é este nosso. Ei, Jesus maravilhoso é este nosso. Jesus está aqui, irmão. Ele está colocando na sua mão a espada inflamante. Ele está dizendo: hoje eu luto ao teu favor. Hoje eu te encorajo.